galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui para mais uma aula de matemática. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, aqui no estúdio conosco já está a Kelly ali, nossa intérprete de Libras. Bem-vinda, Kelly. E também a professora Joyce. Seja muito bem-vinda, Pro. Muito obrigada. Olá, galerinha do terceiro ano. Eu sou a professora Joyce. Essa é mais uma aula de matemática que fica disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Isso mesmo. E vamos pedir para o oráculo colocar na tela o título da nossa aula. Olha só. Situações problema. Cá estamos nós, Progenô e Projoyce, para, com a ajuda de vocês, resolver essas situações problemas aí que serão apresentadas. Qual a habilidade desta aula, Pro? EF03MA06, resolver e elaborar problemas de adição e subtração, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. Objeto do conhecimento, problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração, juntar, acrescentar, separar e retirar. Muito bom, lembrando que essa habilidade se encontra aí no currículo paulista. Então hoje vamos resolver problemas ou situações problema que envolvam aí adição, subtração, utilizando diferentes estratégias, viu? Inclusive o cálculo mental, não é, Pro? Isso mesmo. Então vamos lá, sem mais delongas, para a nossa atividade. Mas antes, o que vamos aprender de fato? Olha lá, na aula de matemática, 8 mais 2 é igual a 10. Fatos básicos, adições de duas parcelas. E aí nós vamos precisar fazer essas adições com as atividades aí, com as situações problema. É uma atividade que vem contando que Leila e seus colegas colecionam figurinhas. Então, algumas situações aí envolvendo essas questões das figurinhas de Leila e de seus colegas. Você pode ler aí a primeira situação, Pro? Sim, então vamos aí para a atividade do currículo em ação do EMAI, página 30. Leila tem 35 figurinhas e Carlos tem 44. 34 figurinhas e Carlos tem 44. Quem tem mais figurinhas? Quantas a mais? Lembrando que quando vamos resolver uma situação problema, nós precisamos primeiro entender bem o enunciado, ou seja, entender o que se pede. Porque às vezes nós podemos ler correndo assim, não entender muito bem e responder ali algo que não estará certo, não é, Pro? Isso, nós temos que coletar as informações, então, no situação problema, no enunciado. Isso mesmo. Então vamos lá, olha, aqui nós temos dois personagens, A Leila e o Carlos. Ok, a Leila e o Carlos. A Leila tem uma quantidade de figurinhas, quantas são? 34. E o Carlos? 44. E aí agora vem a questão ou as questões norteadoras aí, a problematização em si. Nessa situação em específico, nós temos duas questões. A primeira, precisamos descobrir quem tem mais figurinhas e a segunda, quantas a mais. Então, só de olhar aí no enunciado, nós já conseguimos responder a primeira questão. Pro Joyce, nos ajude aí. Quem tem mais figurinhas, a Leila ou o Carlos? Pensando nos dois números, né, que o enunciado traz, 34 e 44, eu já posso ver que o maior número é a quantidade de figurinhas do Carlos, 44. Muito bem, até porque, olha, são 4 unidades. Da Leila também são 4 unidades. Mas na posição das dezenas, o Carlos também tem 4 dezenas, enquanto a Leila só tem 3. Logo, quem tem mais figurinhas é o Carlos. Então, vamos responder aqui, lembrando de também deixar destacada a resposta, porque aí quando a professora for corrigir, fica mais fácil aí, tá bom? Então, quem tem mais figurinhas? O Carlos tem mais figurinhas.
E para responder a segunda questão, você deu uma boa dica, professora Genoveva, porque olhando a unidade e a dezena, nós conseguimos identificar o maior número. Logo, também a gente consegue ver a diferença entre os dois números. Exatamente. Então, aqui podemos falar, é uma adição ou uma subtração? Vai depender da estratégia de cada mesmo. um, não é? Podemos fazer uma subtração, pegar a quantidade de figurinhas de Carlos. Já que ele tem mais. Isso. E tirar aí a quantidade de figurinhas da Leila. E aí nós teremos o resultado. Outra forma de resolver essa questão é também partir da quantidade que a Leila tem. Até a quantidade que o Carlos tem, contando de 2 em 2, de 3 em 3, de 1 em 1, de 5 em 5, de 10 em 10, aí fica o seu critério, a sua estratégia, né, professora? Isso mesmo. Então, olha só, se eu tenho aqui 4, vamos para as unidades. Eu tinha 4, tirei 4. 0. 0 unidades. Eu tinha 4 dezenas, tirei 3 dezenas. 1 dezena. Então, o resultado aí, nós já descobrimos que é 10, ou seja, 10 a mais. Figurinhas a mais. E quando você falou de usar a estratégia do cálculo mental, é só pensar que um número tem 4 dezenas e o outro tem apenas 3 dezenas. Então, logo, tem 10 dezenas de diferença, 10 unidades a mais, Isso. uma dezena a mais. Uma dezena, isso mesmo. Então, de 3 dezenas para 4 é uma dezena de diferença. Ou podemos pensar assim, olha, eu tenho 34, aliás, a Leila tem 34. Se acrescentarmos mais um... Não vamos acrescentar mais um, Pro. Vamos acrescentar mais 10, né? 30... Nossa, nem precisa fazer tão pequenininho, Pro. Se eu colocar aqui mais 10, eu ia colocar 5, mas aí ia ficar mais complicado. Então, é melhor já colocar logo 10. Se for de 2 em 2, aí né? depois é só contar, né, professora? Exato. Então, vamos lá. 34 mais 2. Vou seguir aí o seu conselho. 36. 36 mais 2. 38. Aí, mais 2. 40. Mais 2. 42. Vou ter que apagar ali, porque ficou muito pertinho. 42. E mais 2. 44. Chegamos aí no resultado, certo? Então, do 34 para o 44, basta somar aqui 2, 4, 6, 8, 10. Chegaremos também ao mesmo resultado. Ou ainda, se você tiver materiais manipuláveis, você pode também separar, pensar aí na sua cabeça 34 e aí começar a contar ali mais 10. Por exemplo, eu tenho aqui tampinhas, olha, 34, aí eu vou contando até chegar no 44. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Basta agora contar as tampinhas. Eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10. Veja só, diferentes estratégias que nos levam aí ao mesmo resultado. Muito bem. Vamos para uma outra situação? Isso mesmo, letra B, Marcela tem 24 figurinhas e Lucas tem 12 a mais que ela. Quantas figurinhas tem Lucas? Olha, então aqui vem falando da quantidade de figurinhas que a Marcela tem. E não vem falando da quantidade que o Lucas tem. É justamente isso que nós temos que descobrir. Só sabemos que ele tem 12 a mais, né, professora? Exatamente. Então, podemos partir da quantidade que a Marcela tem. Olha, se ela tem 24 figurinhas e ele tem 12 a mais, eu posso colocar, então, 24 mais 12, não é? Que vamos descobrir o valor do Lucas. Isso a quantidade mesmo. do Lucas. Então, vamos lá, olha. O Lucas tem 4 mais 2? 6. 6 unidades. Vamos para as dezenas? 2 mais 1? 3. 3 dezenas e 6 unidades, ou seja, 36 é a quantidade que o Lucas tem. Descobrimos aí rapidinho essa, não foi, Pro? Isso mesmo, essa foi uma estratégia a mais simples, eu acho. Sim. Lucas tem 36 figurinhas. Muito bem.
E aí, nessa, eu posso utilizar também outra estratégia, posso contar palitos de sorvete, tampinhas de garrafa, posso também, da forma que eu achar aí mais tranquilo. Mas essa forma que nós fizemos aqui, essa estratégia, foi uma boa estratégia, não é? Temos aí mais um desafio, Pro. Sofia tem 45 figurinhas e Joana tem 13 a menos que ela. Quantas figurinhas tem Joana? Olha, então é uma situação bem semelhante à anterior. Sofia tem 45 e a Joana tem 13 a menos. Se você não ler direitinho o problema, não compreender, tem crianças, tem estudantes aí que só pegam os números. Então faz 45 mais 13 e resolve ali. Mas olha o que a situação está pedindo. Joana tem 13 a menos que ela. Quantas figurinhas tem Joana? Já vamos elaborando aqui a resposta, que nós vamos responder assim, olha, Joana tem... É sempre importante você destacar aí a resposta na sua resolução, porque nesse espaço você pode resolver aí a situação do jeito que você preferir. Mas aí, depois a resposta fica ali destacada, tá bom? Então, 45 tem Sofia. E se a Joana tem 13 a menos, podemos fazer aqui uma subtração, não é? Isso. Vamos tirar 13 de 45. Então, olha só, 5 unidades, tira 3. Sobra 2 unidades. 2 unidades. E se eu tenho 4 unidades, tiro 1. Sobra 3. Logo, dezenas. Joana tem 32 figurinhas, 3 dezenas e 2 unidades. Muito bem. Poderíamos também fazer aí na reta numérica, não é? Daquela forma que fizemos anteriormente. Mas, enfim, 45 menos 13, porque a Joana tem 13 figurinhas a menos que ela. Poderíamos pegar aí, quem sabe, 45 tampinhas? E aí, dessas 45 tampinhas, ir contando ali 13, deixar separadinha e ver quantas sobraram. Também é uma estratégia. Mas temos um último desafio, Pro. Será que vai dar tempo? Ah, vamos pelo menos ler para eles, né? Sim, vamos lá então. Olha só, Pedro juntou 16 figurinhas de países da África, 12 da América e 18 da Europa. Quantas figurinhas Pedro juntou? Olha aí a pergunta. Precisamos descobrir quantas figurinhas Pedro juntou ao todo. Então é o total, né, professora? Isso, então foram aí de países da África, não é? Continente africano, americano e europeu. Olha lá, temos aí algumas informações. 16 da África, 12 da América e 18 da Europa. E aí, como vamos resolver? Vamos deixar aí para vocês desenvolverem as estratégias e responder a essa questão, tudo bem? Hoje nós exploramos situações aí do campo aditivo e vamos deixar para vocês o nosso QR Code, aí, o nosso link, para que vocês nos contem o que acharam da aula que acabaram de assistir, tá certo? Lembrando que essa aula fica disponível no repositório para consultar sempre que quiser. Obrigada pela participação, Muito Pro. obrigada. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.